Recording in progress. Vamos então fechando os nossos olhos, nos colocando numa postura que intima a nossa intenção de meditar. E fazemos então uma inspiração profunda, ampla e consciente. Ao expirar, procuramos um ritmo respiratório um pouco mais lento que o nosso ritmo de dia a dia, um ritmo que nos traga presença, consciência, e vamos fazendo os ajustes necessários para que ele se mantenha em conforto. Inspirando e expirando, nós vamos procurando nos desidentificar de tudo aquilo que nesse momento possa ocupar a nossa atenção, nos distraindo, pessoas, lugares, situações. Então, nesse ritmo agradável de respiração, nós vamos relaxando o nosso corpo. Levando atenção ao nosso emocional, nós procuramos serenizá-lo, acalmá-lo. E levando atenção à mente, procuramos aquietá-la. Percebemos então que nesse momento, nenhuma dessas atividades nos distrai, ocupando a nossa atenção. Então, nós podemos levá-la a patamares mais elevados. Assim, nós construímos, no ponto entre as nossas sobrancelhas, uma estrela dourada de 4 pontas, simbolicamente representando a integração das forças da personalidade, sensoriais, emocionais e mentais. E a partir dessa integração, nós visualizamos, partindo do topo da nossa cabeça, um fio de luz dourada, um caminho de luz que nos leva a uma pequena esfera de luz branco-azulada, logo um palmo acima da nossa cabeça. E nós, num ato de vontade, trilhamos esse caminho.
e vamos desenvolvendo a habilidade e o hábito de nos relacionarmos com as qualidades, virtudes e valores espirituais, a expressão da nossa própria alma. Então, nesse contato, nós percebemos que a luz ilumina a nossa mente, nos trazendo toda a clareza necessária, toda a lucidez. Para, em especial, na noite de hoje, nós termos essa visão clara das coisas e fazermos as melhores escolhas, os melhores encaminhamentos. Percebemos que o amor harmoniza o nosso emocional. Gradualmente, harmonizando e equilibrando as nossas emoções, vamos nos manifestando em amor. E na noite de hoje, em especial, compreendendo, sem julgamentos, entendendo e nos tornando empáticos com todos aqueles que nos procurarem. E percebemos que a vida espiritual vitaliza o nosso corpo físico de forma que essa expressão mais externa de personalidade exprima cada vez mais, de forma saudável, o nosso propósito de vida. E podemos compreendê-lo na noite de hoje, por exemplo, através desse serviço de amor. Então, nesse momento, nós percebemos essas qualidades espirituais circulando pela nossa aura. E nós as convidamos a se reunir no ponto entre as nossas sobrancelhas. Nesse momento, integrando forças da personalidade e energias espirituais. Nessa unidade, nós nos reconhecemos como um grupo. Nos visualizamos em formação circular. E a partir do ponto entre as nossas sobrancelhas, nós compartilhamos com o nosso irmão logo à nossa direita essas energias recém-acessadas, criando assim um anel de luz dourada, um ágina grupal, por onde circulam luz, nos inspirando a meditar como um, amor, a amar como um, e propósito de vida, vontade para o bem, nos inspirando a servir como um. O movimento dessas energias no sentido anti-horário cria um vórtice que ascende em direção a uma outra esfera de luz, agora azul profundo, logo acima do nosso grupo. Podemos reconhecer essa expressão como o eu superior do nosso grupo, a alma grupal, a alma una, que se expressa em amor e sabedoria. Então, nós invocamos a alma una, sua expressão amorosa e sábia, e a alma grupal atende a nossa invocação, evocando sua qualidade amorosa e sábia, que aflui por esse espiral de luz dourada e abarca todo o nosso grupo. Nesse momento, nós nos reconhecemos um centro radiante de energia. E então, construímos nas nossas costas um outro anel grupal, o chakra cardíaco do grupo, que se porta tal qual um grande cálice,
que recebe o amor da alma una e o distribui. Então, nós irradiamos essa qualidade amorosa a toda essa casa, a todos os trabalhadores dessa casa, a todos aqueles que chegam até aqui em busca de alguma ajuda, de conhecimento, a todos os trabalhadores da noite de hoje, aqueles que gostariam de estar aqui conosco e por algum motivo hoje não puderam vir. Irradiamos essa qualidade amorosa ao acolhimento e a todos que aqui chegarem. As entrevistas, ao passe, a recepção e a cada uma das salas de trabalho. Irradiamos também a todo o entorno dessa casa. É nesse propósito e nessa intenção que nós iniciamos o nosso serviço dessa noite. Fazemos assim mais uma inspiração profunda, ampla. E ao expirar, cada um de nós no seu tempo reabre os olhos. Deixa eu ver se realmente chegou. Eu acho que eu ouvi o transporte e eu não. Quer sentar aqui do meu lado? A gente está dentro desse manual do adaptador. Então a gente. Tá aqui, Inácio. Então a gente vai. Vocês vão ter que me ouvir sem ver hoje. Então, infelizmente. Pode ler, querido. Isso, então a gente está. Na semana passada, a gente não fez o nosso estudo sobre as regras, porque foi o dia do Festival de Exato. Então, hoje a gente retoma falando sobre a sétima regra. Que o discípulo volte sua atenção para a emissão daqueles sons que ecoam nos vestíbulos onde caminha o mestre. Que ele não entoe as notas menores que despertam a vibração nos vestíbulos de Maia. Vestíbulos são como salas. Tá? Só pra gente. O discípulo que procura transpor os portais da iniciação não pode fazê-lo até que tenha aprendido o poder da palavra e o poder do silêncio. Isso tem um significado mais profundo e mais amplo do que talvez seja aparente, pois ele contém, se corretamente interpretada, a chave para a manifestação, a pista para os grandes ciclos e a revelação do propósito subjacente à palavra. Até que um homem compreenda o significado da palavra falada e até que ele utilize o silêncio dos lugares elevados para alcançar os efeitos desejados,
num ou no outro plano, ele não pode ser admitido naqueles reinos onde cada som e cada palavra produzem poderosos resultados na matéria de alguma espécie, estimulados por dois fatores predominantes. A. Uma vontade poderosa, cientificamente aplicada. E B. Um motivo certo, purificado nos fogos. Um adepto é um criador na matéria mental, um originador de impulsos no plano mental. Dessa maneira, produzindo resultados na manifestação física ou astral. Esses resultados são poderosos e efetivos. Daí a necessidade de seu originador ser puro nos pensamentos, preciso nas palavras e habilidoso na ação. Quando estas ideias forem conscientizadas pelos solicitantes, a consequência imediata serão importantes modificações na vida cotidiana. Essas modificações poderiam, dado o seu uso prático, ser assim enumeradas. A. Os motivos serão cuidadosamente pesquisados e uma vigilância permanente será mantida sobre os impulsos originadores. Daí porque, durante o primeiro ano em que o solicitante se devotar ao trabalho de preparação para a iniciação, ele fará 3 vezes ao dia um registro escrito das investigações em que está envolvido, a que concernem seus motivos ou a mola mestre da ação. B. O modo de falar será observado e uma tentativa será feita para eliminar todas as palavras não bondosas, desnecessárias e inócuas. Os efeitos da palavra falada serão estudados remontando-se aos impulsos originadores, que em cada caso dão início à ação no plano físico. C. O silêncio será cultivado e os solicitantes serão cuidadosos em preservar estrito silêncio relativamente de si próprio. Seu trabalho ou conhecimento ocultista, os assuntos daqueles com quem estão associados e o trabalho do seu grupo ocultista. Somente nos círculos do grupo, ou em conexão com seus superiores, será permitida uma sábia liberdade de falar. Há um tempo para falar. Aquele tempo vem quando o grupo pode ser servido por palavras sábias, por uma cuidadosa revelação das boas ou más condições, e uma palavra rara, mas necessária a algum irmão relativamente à vida interior, ou a alguém superior, ou grupo de oficiais, no caso que o irmão possa estar impedindo o grupo, através de algum tipo de erro, ou poderá ajudar ao grupo se colocando em diferente tarefa. D. O efeito da palavra sagrada será estudado e condições preparadas para usá-la sabiamente. A emissão da palavra e seus efeitos sobre um particular centro esotérico, em nenhum caso um centro físico, serão observados e a vida desta maneira influenciada e regulada. A questão toda do estudo do som e das palavras sagradas ou de outro tipo tem que ser assumida pelos solicitantes da iniciação. Isso é algo que precisa ser mais ativamente encarado por todos os grupos. Bom, essa regra é muito importante para a gente, porque ela diz sobre
o silêncio e sobre a fala. Então, para a gente, no nível que a gente está, se a gente conseguir perceber a hora de falar e a hora de calar, já é um ponto bastante avançado. Quando ele cita aqui na leitura um adepto, ele está falando de um mestre da sabedoria. O mestre da sabedoria, através do seu pensamento, através daquilo que ele emana, cria, né? Não é o nosso caso ainda, né? Mas se a gente conseguir perceber os efeitos da nossa fala e do nosso silêncio, já estamos progredindo bastante, especialmente quando a gente pensa numa vida grupal, né? Quando a gente está construindo em grupo, é essencial que a gente perceba a nossa fala, ela atende a uma necessidade estritamente nossa, ou ela pode ser algo utilizado para o bem do grupo. Uma dúvida que eu tenho, ela é estritamente minha ou realmente eu percebo que é algo que pode elucidar o grupo? Sim, eu preciso falar. Não posso me calar. E se não, talvez seja a hora, né, de eu ficar em silêncio, de eu observar, ter um outro momento onde eu possa tirar essa dúvida, porque a gente não quer que ninguém fique nunca com dúvida. Mas é importante, quando a gente está num contexto grupal, a gente perceber qual o impacto da minha fala, né? E mesma coisa, né? Às vezes a gente quer ser ouvido. Então, esse é um ponto também de autoobservação muito importante. Até que ponto eu falo para ser ouvido ou até que ponto eu falo com um compromisso de, através da minha fala, através do que ela representa como pensamento, eu trazer alguma coisa que possa trazer luz, discernimento. Isso é uma autoobservação sem crítica, sem julgamento. Muito importante que a gente deve fazer. Porque muitas vezes a gente quer falar só, né? Não importa o assunto, eu quero falar, quero que alguém me ouça. E isso pode ser, se a gente está pensando, né? De novo, tem espaço para tudo no mundo. Mas se a gente está pensando em desenvolvimento grupal, em desenvolvimento de consciência, aí o nosso olhar tem que ser mais refinado. Aí o nosso olhar tem que estar mais atento. A gente tem que tirar essas máscaras e realmente se analisar com total verdade, franqueza e coragem. A minha fala, ela está servindo para o bem do grupo? Ela está servindo a um propósito maior? Ou não? Eu estou simplesmente tagarelando, porque é o que a gente faz, né? Então, esse é um ponto muito importante da gente pensar. O tempo todo que o Guimarães deu, eu lembrei do nosso estudo, né? Eu lembrei de, acho que 2 anos atrás, né? Da CNV. Tudo que ele falou remete à CNV, né? E teve um ponto que você falou de reconhecer o início, né, de uma palavra inadequada, a origem, o que originou aquela palavra inadequada. E na CNV, a gente vê que todo sentimento é gerado por uma necessidade não atendida. E aquele sentimento, ele pode se manifestar em palavra. Então, a gente fazer esse processo, né, de autoconhecimento, de chegar o que em mim não foi atendido para ter gerado esse sentimento e eu ter falado isso. Então, é um processo bem incrível. De autoobservação, de coragem, como eu dizia, de franqueza. Eu não tenho dúvida que a CNV é uma ferramenta liberada aí pela hierarquia nesses tempos, porque realmente a maneira como a gente se comunica, e especialmente quando a gente vai na causa das coisas, pode mudar radicalmente a vida grupal, as relações, e claro, né, tudo começa dentro desse exercício de autoobservação. Eu separei algumas coisinhas aqui para a gente também não ficar muito longo, que eu acho que podem elucidar um pouquinho os comentários do mestre que foram lidos pelo Minas. Reconhecer o poder do pensamento e da fala. Esse é um ponto principal, né? A gente medita por quê? Porque a gente acredita que é possível, através de um pensamento lúcido, claro, unificado, a gente promover uma nova cultura, tanto objetivamente, nas palestras, nos cursos que a gente dá, quanto subjetivamente. Quando a gente pensa em construções de formas de pensamento, junto a outros grupos que fazem um trabalho semelhante,
e essas formas de pensamento vão se unificando até que produzam uma substancial mudança cultural. Quando a gente atinge a gente consegue desenvolver uma nova cultura, então é um passo para uma nova civilização. Todas as civilizações, elas nasceram a partir de pequenos grupos que foram construindo uma cultura que vai se fortalecendo, tomando corpo até que torne-se uma civilização. É o que a gente procura, né? Construir uma cultura aquariana, através de ideais aquarianos, através da formação de grupos, de construção de pensamentos. Então, esse é um primeiro ponto para a gente pensar. O chakra aqui da laringe, a gente associa muito à fala, mas ele é o chakra do pensamento concreto. E uma das coisas que diferenciou a gente dos outros irmãos primatas foi a mudança na nossa laringe. Isso não sou eu que estou falando, isso é cientificamente comprovado. O fato da gente ter uma laringe diferente da dos outros primatas permitiu que a gente tivesse a possibilidade de construir. E a minha, você sabe onde ela está? Porque ela estava bem Aí, o fato da gente, da nossa laringe ser diferente, permitiu que a gente fosse tendo a possibilidade de criar sons diferentes. E, tempos atrás, quando a gente era praticamente homens animais, é igual a criança, né? A criança, às vezes, fala para depois pensar. O adulto deveria pensar e depois falar, né? Mas no nosso processo de criação, às vezes, com muita pouca substância mental, a gente fala. E é através da fala que a gente depois elabora. Nossa, eu falei isso, nossa, não tinha. Quem nunca se pegou desse jeito, né? Então, a fala está estreitamente associada ao pensamento. Por isso que esse chakra aqui, originalmente, né, esotericamente, em termos de consciência, ele não é o chakra da fala, ele é o chakra do pensamento concreto, que é quem vai, claro, manifestar através de palavras. É importante a gente saber que, em termos de consciência, a gente tem esse ponto aqui, que é um ponto de pensamento concreto, ao passo que esse aqui é um chakra ou centro de pensamento abstrato. Tá? No nosso desenvolvimento cultural civilizatório, né, quinta raça, quinta sub-raça, a gente está trabalhando cada vez mais com o pensamento concreto. Quinta raça tem a ver com o quinto raio, que é o raio do pensamento, da ciência concreta, da tecnologia. Então, pelo momento que a gente vive hoje no planeta, a gente está sendo estimulado nesse chakra e a fazer a transição entre a energia do chakra sacro, criativa, para uma criativa de pensamento, não só uma criativa de novos seres, mas uma criativa de novas ideias. A gente está sendo estimulado nesse ponto. A gente que procura trabalhar com consciência, a gente está sendo mais estimulado nesse sentido ainda. Então, é mais importante ainda que a gente perceba o potencial que a gente tem de construção, tanto a partir dos pensamentos quanto a partir da nossa fala. O que pensamos, dizemos e fazemos é importante, ao mesmo tempo que também temos que ter cuidado para não ficar paranoicos com isso, né? Senão a gente também começa a ficar pensando muito, e aí às vezes o que a gente faz? De tanto pensar, reprime, paralisa, deixa de criar, né? Então, no momento que a gente está construindo em grupo, nas nossas vidas individuais, todos nós, em alguma medida, estamos produzindo cultura, é importante que a gente tenha essa coragem e que a gente se permita, né? Lembra que o tibetano sempre fala, o maior mal é a inércia, porque a inércia paralisa a gente não produz mais nada a partir disso, a gente estanca, né? Ao passo que, mesmo errando, a gente ativa a roda do karma, o karma vem e faz a gente reconstruir, né? Querendo ou não, a gente está sujeito à lei. Então, é por isso que a gente faz um trabalho meditativo, que é para a gente cada vez mais refinar essa capacidade de construção de pensamentos.
para que possamos ter pensamentos maiores, mais espirituais, purificados, receptivos, claros e alinhados com os planos superiores de consciência. Então, a meditação, ela oportuniza que, gradual, paulatinamente, a gente vá refinando essa mente, a gente vai fazendo essa transição, né, da mente concreta para a mente abstrata. Então, observe cuidadosamente tudo o que ocorre em seus pensamentos, garantindo que o que pensa e fala traga maior clareza, unidade, compreensão, compaixão, empatia e integração. Esse deve ser o nosso olhar. O que está vindo através da minha fala? Ela não precisa ser doce o tempo inteiro, né? Porque às vezes a gente precisa se posicionar, mas eu preciso saber, ainda assim, qual é a minha motivação. Eu estou falando algo que talvez seja duro, mas qual que é a minha motivação? Provar-me para os outros, provar a minha autoridade, ou eu estou buscando coesão, coerência, unidade, e ainda assim a minha fala precisa ser dura? Tudo bem. Né? Qual que é a minha real motivação? E aqui, né, o que o tibetano lembra da gente, esse hábito da gente anotar como é que foi o nosso dia. A gente sempre fala isso aqui, né? De tentar meditar, se possível, de manhã e fazer uma reflexão antes de dormir. Como é que foi o meu dia? Como que eu reagi frente às situações? Sensorialmente, emocionalmente, cognitivamente, espiritualmente, por que não? Né? É muito importante a gente fazer isso. Então, essas são algumas das coisas que ecoam nos corredores dos mestres. Quais são essas coisas? Essas qualidades. Então, o que ecoa nos vestíbulos dos mestres? Como diz a regra: compaixão, alegria, amor, unidade, integração, compreensão. Para isso que a gente deve direcionar a nossa fala. Então, né, no final do dia, durante a nossa meditação à noite, ou quando estiver se preparando para o sono, observe a sua vida geral de pensamentos. Todos nós, isso é um exercício, né? Em que estivermos envolvidos? Como é que está a minha mente nesse dia? No que ela estava envolvida? De novo, sem culpa, de novo, com coragem, de novo, com paciência e com perdão com a gente mesmo, mas observando. Temos que funcionar no mundo. A gente precisa trabalhar para o nosso sustento, né? As nossas relações. Muita negatividade pode chegar até nós. E temos que ter muito cuidado, porque não queremos que essa negatividade nos arraste para baixo. Pois, do contrário, começaríamos a usar a nossa fala para reclamar, para separar, para dividir, para ferir. Então, esse é um ponto de atenção. E a gente é facilmente sugado e a gente facilmente cai nessas coisas. Então, a gente precisa ter sempre o orar e o vigiar, né? Então, a gente falava de integração. O que é integração? Integração é a capacidade de assumir muitas perspectivas e pontos de vista diferentes. E isso tem a ver com esse intervalo de palavras. Como que a gente faz isso? Isso requer muita reflexão, capacidade de sermos mais conscientes, cuidadosos. Então, se a gente se observar, a gente vai ver que no nosso mundo mental há muita diversidade. Vai ter momentos do dia que eu vou ter pensamentos iluminados, filosóficos, vai ter momentos do dia em que eu vou utilizar a minha mente de forma concreta, prática, para aquilo que eu tenho que realizar. Vai ter outros momentos em que a gente percebe que a nossa mente não está tão colaborando conosco, está atraída por outras situações que a gente se permite. E está tudo bem, de novo, o nosso objetivo é integração. A gente está buscando integrar a nossa própria personalidade. Isso tudo começa com a nossa mente. Se a gente consegue, em alguma medida que seja, integrar as nossas forças mentais, o resto da nossa personalidade vai respondendo a isso. Se ajusta, exatamente. Então, se não tomarmos medidas para seguir essa regra, se a gente realmente não se disciplinar e não ficar atento para segui-la, a gente vai avançar no caminho espiritual, porque a gente está aqui, todo mundo busca em alguma medida, né? E aumentaremos o nosso poder e influência sobre os outros, que também é natural. A gente vai integrando a nossa personalidade, o nosso círculo de influência aumenta. A gente naturalmente atrai mais pessoas, a gente naturalmente magnetiza mais pessoas, naturalmente a gente vai criando um impacto cada vez maior
na vida de quem está ao nosso redor. Só que, se eu não se eu não observo essa regra do poder do pensamento, do poder da fala, como que vai ser essa minha influência? Qual vai ser a qualidade que eu vou imprimir nos outros? Eu vou, naturalmente. Né? Isso é natural do desenvolvimento humano. O desenvolvimento da nossa personalidade que se integra depois do contato com a alma. Mas qual vai ser a qualidade? Isso é um ponto importante. Né? Permitiremos que os nossos pensamentos e palavras despertem a vibração de Maia, que ele fala, né? Os vestíbulos de Maia, cheio de divisão, confusão, ódio, desrespeito, desconsideração pelos outros. Precisamos não reagir emocionalmente, meditar e realmente pensar sobre como falar, de uma forma que não desperte a vibração dos vestíbulos de Maia. Então, de novo, né? O primeiro passo é a intenção. Então, qual que é a minha intenção? Qual que é a minha motivação ao falar? Esse é o primeiro ponto. Quanto mais a gente vai se tornando esoterista, quanto mais a gente vai no caminho ocultista, mais o importante é a causa, a motivação. Esse é o primeiro ponto. Tá? Mas depois disso, como fazer? Eu também preciso atender a isso. Também eu preciso atender ao tecnicismo, a não só a minha intenção. Eu preciso saber como falar, como fazer. E muitas vezes, de novo, né? O excesso da fala dispersa. A gente precisa aprender a trabalhar com síntese. A gente precisa aprender a reconhecer a verdade por trás de um ensinamento. Não adianta eu querer ficar falando, às vezes está evidente ali, e eu simplesmente, pela minha necessidade de fala, fico, desculpa o português, enchendo linguiça. Sendo que às vezes, se eu conseguir treinar a minha mente para captar a essência que está por trás daquela ideia, pronto. Não precisa ficar falando muito mais. Já teve outras pessoas que falaram por mim, eu posso usar essa energia. Né? Então isso é muito importante, porque senão, de novo, a gente dispersa energia. É um ponto importante da gente observar sempre. E aqui, né, uma atenção especial para a gente que está procurando estudar os raios, indivíduos de linha da cabeça, que a gente chama, né? A linha 1, 3, 5 e 7. Esses indivíduos tendem a falar, dominar, doutrinar, intelectualizar, se impor sobre os outros. Então, por mais que a gente vai possivelmente ter linha par e ímpar na nossa Constituição. Mas, às vezes, a gente tem uma linha predominante. Então, se eu percebo que essa é a minha linha predominante, eu preciso ter mais cuidado para, se eu não estou dominando os outros, se eu não estou querendo influenciar, doutrinar, intelectualizar, porque vai ser uma tendência natural minha. Então, vamos pensar, né? Que eu vou falar sobre mim, eu tenho uma hipótese de raio 2, 4, 2 alma, 4 personalidade. Então, eu estou na linha par, mas eu tenho uma mente de primeiro raio. Se essa minha mente estiver dominante, eu vou tender a querer dominar os outros, intelectualizar, doutrinar. Então, preciso ter atenção para isso. Né? Muitas vezes, as suas habilidades cognitivas e intelectuais permitem uma certa superioridade. Mas, dependendo da maneira como é falado, comunicado, o que vai acontecer? Desperta raiva, confusão, ódio, desrespeito. Então, estamos nos treinando para pensar nas outras pessoas, independente do seu estado de evolução, desenvolvimento ou aparência. Então, é importante que a gente perceba e reconheça que cada um de nós é uma alma encarnada. A gente não sabe o ponto de evolução que o outro está, a gente não sabe a história dessa encarnação que dirá as outras. Então, sempre que a gente entrar em contato com outras pessoas, é importante a gente fazer esse exercício. Eu estou entrando em contato com uma alma. Não importa a aparência, tem uma alma ali querendo se expressar. Não sei de que forma. Né? Tem um plano ali, naquele indivíduo encarnado que está interagindo comigo. E ele está fazendo o melhor, sempre. Né? Posso achar que não é o melhor dentro do meu parâmetro, mas o que eu sei sobre isso? Exatamente. E às vezes ele pode muito mais do que eu. Né? Mas a gente não sabe. A gente está vendo só uma fração. Que tipo de julgamento a gente pode ter sobre isso? Já, para quem for da linha... Olha, Beth, não pena que não está aqui, ó. Pena que não está aqui. Eu pensei em você quando eu estava
Agora, a linha do coração, a linha 2, 4 e 6, o que acontece? Em geral, esses indivíduos podem não conseguir falar, talvez por medo, talvez por falta de clareza, porque às vezes as pessoas dessa linha têm muita vontade, né? Tem uma energia emocional de aspiração muito forte. E às vezes, o que acontece? Falta clareza. Eu me percebo muito nessa situação e é algo que estou falando sobre mim só para ficar mais concreto, não é porque eu, né? Porque às vezes eu me percebo muitas vezes falando e querendo motivar os outros a partir da minha fala. Só que a motivação, ela acontece, né? A gente tem vários oradores que inspiram. Só que se eu não aliar uma clareza de pensamento, isso vai se apagar. É como um fogo que não tem combustível. Então, quanto mais clara for a nossa fala, mesmo para a gente, se a gente estiver nessa linha 2, 4 e 6, quanto mais clareza eu conseguir trazer para minha fala, quanto mais síntese, melhor eu vou conseguir unir esses dois mundos. Eu vou conseguir falar de forma inspirada, mas também que aquilo se perpetue, né? Que aquilo se mantenha com mais tempo. Esses raios que você está falando é o de personalidade? Daquilo que tiver mais forte em você nesse momento da sua encarnação. Pode ser de alma, pode ser de personalidade, pode ser de mente. Aí é um olhar interno. E com certeza, como eu falei, a gente tem os dois. Então, como é que eu posso tentar mesclar o melhor de cada um, de cada caminho, né? A gente está falando aqui dos dois caminhos, da linha da cabeça e da linha do coração. Mas é só para a gente entender como às vezes a gente funciona, né? Então, às vezes a gente pode falar gentilmente, mas não claramente. Então, esse é um ponto especial para a linha 2, 4 e 6. Ou não com a força suficiente. Às vezes a gente precisa dessa força de primeiro raio para deixar nossa mensagem mais clara, né? E às vezes a gente não transmite. É como quando ajudamos um pintinho a quebrar a casca. Não devemos bater tão forte a ponto de quebrar a casca por ele. Senão, igual a gente sufoca as crianças, né? Muitas vezes. Ao mesmo tempo, também não pode ser tão fraco a ponto de a gente não conseguir ajudar. Então, sempre... Exatamente. O pintinho, o conceito ou uma nova iluminação não conseguem romper a casca do ovo e ser revelados se não encontrarmos a justa medida. Então, muito importante para a gente que está buscando um desenvolvimento de consciência. O falar, o correto falar, o perceber a potência da voz, a potência do silêncio, também é muito importante. A gente está quase terminando. Bom, Marcos. Então, só vou falar um pouquinho rapidinho da correta motivação, que a gente falava antes, né? Os probacionistas e os candidatos são muito mais propensos a estar envolvidos em posições de liderança e a escrever e falar sobre assuntos espirituais. Como eu dizia, naturalmente vai fazer parte da nossa vida estar envolvido com essas coisas. E, se não o fizerem, ou se não nos treinarmos para ser mais conscientes do impacto dos nossos pensamentos sobre os outros, isso levará a grandes consequências kármicas futuras no caminho espiritual, para nós e para quem está ao nosso redor. Né? Então, a gente precisa se conscientizar disso. A gente está trabalhando com isso, então a gente precisa fazer da melhor forma possível. De novo, às vezes não vai agradar todo mundo, né, Sil? A gente sabe. Mas a gente precisa estar adequado com a nossa verdade, com aquilo que faz sentido para a gente. É importante. Né? E, claro, procurar melhorar a forma de expressar isso, então também não adianta, né? Então a gente também provoca a separação. Então, é por isso que a gente tem que olhar para o nosso motivo. Por que estamos fazendo isso? Qual é a nossa motivação principal? É para ganhar poder ou uma posição espiritual, como uma autoridade que os outros admirem? Ou porque realmente acreditamos que a nossa capacidade de servir pode ser aumentada e ela pode produzir um impacto positivo, né? Cooperar com o desenvolvimento da humanidade, um despertar consciente. Esse é o primeiro passo que a gente tem que observar. E, acho que é o último, o texto fala sobre o pralaya. O que é pralaya? Pralaya é esse estado de abstração. Por exemplo, a gente diz, né? Quando a nossa alma escolhe desencarnar, ela vai para o pralaya. Aí essa personalidade,
ela vai ter que lidar com o mundo astral, ela vai ter que lidar com o mundo mental, até que ela vai dissolvendo o corpo mental, ela vai dissolvendo o corpo emocional, primeiro, perdão, desenvolvendo o corpo emocional e volte para esse estado. Aí, então, também perpetua-se esse pralaya até que haja um novo momento de manifestação. Tá? Então, é como se fosse um recolhimento. Se a gente pensar em polaridades, é a polaridade negativa, no sentido de não ação. Tá? Então, durante o pralaya, isso é importante a gente pensar, porque na nossa vida tem momentos de pralaya e tem momentos de atividade. Então, durante o pralaya, ideias antigas estão sendo retiradas e não devem mais ser enfatizadas. Ideias mais novas podem precisar de tempo para amadurecer, antes de serem comentadas ou apresentadas a outras pessoas. O que é muito comum na vida nossa de aspirante, né? Às vezes a gente tem uma ideia, capta algo, o que a gente já quer fazer? Compartilhar. Porque a gente quer que mais pessoas se envolvam, se empolguem com isso que para a gente faz sentido. Só que às vezes não é o momento. Às vezes eu preciso ainda dar um tempo para isso amadurecer dentro de mim. Ou às vezes não é o tempo de comunicar para um determinado grupo de pessoas, porque não vai responder a isso ainda. Né? Não vai dar o devido valor. Lembra que o Cristo falava? Não atireis pérolas aos porcos? É um pouco isso. Às vezes o negócio tem dois significados, né? Tanto, às vezes eu não formulei da melhor forma possível, então eu queimo um cartucho, né? A gente faz isso, né, Beth? Sempre vamos escrever, aí a Beth fala, ah, isso tá bom, mas pode melhorar. Aí a gente reescreve. Porque senão a gente queima um cartucho que pode ser muito melhor do que aquilo que a gente manifesta. E ao mesmo tempo, às vezes a gente está realmente querendo passar uma ideia, mas não é no momento certo, não é para o grupo de pessoas certas. Então a gente precisa saber isso. Por quê? Porque, de novo, a gente às vezes quebra a casquinha do pintinho antes do tempo. Tá? Então é vital para o nosso ponto de desenvolvimento que a gente está, a gente saber lidar com o poder da fala, com o poder do silêncio, com como comunicar, quando comunicar. É fundamental para o nosso ponto de evolução aqui e agora que a gente coloque o olhar sobre isso. A gente vai aprender isso muito rápido? Vai ser na prática. Mas é importante colocar o olhar. Então, não é, e a gente não vai falar não porque uma pessoa possa roubar a nossa ideia e possa usá-la em outro lugar, mas porque talvez precisemos gastar mais tempo para amadurecer a ideia. De modo que, ao compartilhar, as novas pessoas, para novas pessoas, elas possam contribuir e ajudar a desenvolvê-la ou passá-la a quem faria um trabalho melhor do que o nosso. Então, também é importante a gente saber isso. Né? Às vezes, eu quero falar sobre um determinado assunto, mas tem uma pessoa que pode falar melhor do que eu. Percebe? Isso é humildade. Eu saber, eu gosto muito disso, eu me empolgo, mas a tia Nida fala melhor disso do que eu. Por que eu vou querer falar? Não faz sentido. Percebe? Não tem economia de recurso aí. Eu não estou usando o recurso da melhor maneira possível. E a lei da economia é uma lei de terceiro raio, é uma lei de fala. É uma lei que a gente precisa dominar mais, cada vez mais. Como eu estou utilizando os recursos? Se tem alguém que fala melhor do que eu, que sabe melhor do que eu, está mais preparado do que eu, por que eu vou querer falar? Não faz sentido. Ao mesmo tempo que, se eu estou pronto, se eu estou preparado, se eu estou corretamente motivado, se eu tenho uma habilidade intelectual cognitiva, se eu tenho vivência para falar, eu não posso me falar. Não posso. Porque isso também não é humildade. Então, é fundamental para essa encarnação e para as nossas próximas que a gente cada vez mais domine essa sétima regra. Que a gente saiba o poder da fala, o poder do silêncio. Quando falar, quando calar. Certo? Eu terminei, deixa eu só ver se a Cris quer falar alguma coisa. Eu ia perguntar daquele exercício daí. É a vida, né? Não tem dicas? Eu acho que a própria percepção. Uma coisa que a gente fala muito no sutil é da gente, se a gente consegue cada vez mais se desidentificar,
nas nossas meditações, na nossa vida como um todo, a gente começa a perceber certas ideias circulando no campo grupal. E aí, às vezes, eu percebo que, não necessariamente a minha, mas às vezes eu capto alguma ideia, e se ela está no campo grupal, às vezes ela precisa ser falada. E às vezes sou eu que preciso da voz, porque o outro não está fazendo. E como que a gente faz isso? É um treino e é um refinamento dessa habilidade que determina silêncio. Se eu estou com a minha mente agitada, eu vou perceber isso? Eu vou saber quando o conteúdo é meu, quando é do grupo, quando é da alma grupal? Por isso que a gente toma sempre tanto cuidado com as canalizações, por isso que a gente toma sempre cuidado com a mediunidade, porque se eu não tenho um silêncio interno, como é que eu vou saber quais conteúdos são meus, quais são de outras mentes, quais são de outras entidades? Percebe? Então, tudo começa com o nosso processo de desidentificação e de auto-identificação. Isso, a base de tudo. O verdadeiro ouvir é isso, você já está vazio, que é para vocês poderem captar, ou seja, ouvir realmente o povo. Porque sem ouvir, Pessoal de casa, tudo bem? Alguma consideração, algum comentário, alguma dúvida? Eu vou desligar então a nossa sala. Muito obrigado pela presença de vocês, pela construção dessa forma pensamento. Eu vou fechar aqui a sala para a gente dar continuidade no nosso atendimento, tá bom? Um grande abraço. Claro, mano.